Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui nesse programa e falarmos sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Na região de Maringá, a Polícia Rodoviária Federal aumentou em 67% o número de apreensões de drogas nesse ano de 2023. Nessa quinta-feira, inclusive, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço das ações, onde houve esse registro de 67% na apreensão de drogas aqui na região de Maringá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em Maringá e nessa região, no ano passado, foram apreendidos mais de 9 mil quilos de maconha, 376 quilos de cocaína, 99 quilos de crack. Foram mais de 5 milhões e 700 mil maços de cigarros apreendidos, 181 pessoas presas, 94 veículos recuperados. E ainda tem mais informações. Em todo o estado do Paraná, foram apreendidas 195 toneladas de drogas, o número que bateu recorde. Um recorde histórico em apreensões. Até então, o maior montante havia sido registrado no ano de 2020, quando os policiais apreenderam 148 toneladas. O trabalho da Polícia Rodoviária Federal também trouxe resultados positivos no combate ao tráfico de armas e munições no Paraná. Em relação a 2022, as apreensões de armas de fogo aumentaram 52%. Passaram de 137 para 208 armas de diferentes calibres. Agora, um detalhe que chama atenção foram as apreensões de munições. Quase quintuplicaram, subiram de 2.300 para 11 mil unidades. Eu começo com o senhor, Carlos Henrique. Lembrando que esse é um balanço apenas da Polícia Rodoviária Federal, né? Nós temos ainda a Polícia Rodoviária Estadual, que também é bastante atuante, mas esses números te chamaram a atenção em algum aspecto, Carlos Henrique? Muito. Eu, particularmente, por ser paranaense e por visitar muito a região oeste lá de Cascavel e chegar até Foz do Iguaçu, eu tenho plena consciência de que o tráfico de drogas e de armas entra por aquela região. E graças ao bom Deus, graças ao governo federal, a Polícia Federal tem um sistema de fiscalização, né, mais ou menos parecido com o que nós temos aqui em Maringá, que ele faz essa triangulação com inteligência artificial, inclusive é do fabricante que eu trabalho, que é a IBM. Ele faz essa triangulação de placas dos carros que saem daqui, vão para o Paraguai, né, atravessam a fronteira e depois retornam, e eles vão fazendo esse monitoramento aí nas cancelas que tem nas estradas, nas câmeras que tem nas estradas. E isso é muito bom, porque prejudica principalmente os criminosos, as facções, né, esses grupos que estão trazendo essas drogas e armas para dentro do Brasil. Muito bem. Victor Ramalho. Bem, acho que são números interessantes de se analisar. 198 toneladas, acho que é uma quantidade considerável. Resta parabenizar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, o trabalho de todos os agentes envolvidos. Só que algo que me chama a atenção é que, ano após ano, esses números parece que não diminuem, estão sempre aumentando. Não estou questionando o trabalho da polícia, como mais uma vez digo, é um trabalho louvável, só que a gente vê que essa questão envolvendo o tráfico de drogas, transporte de munição, de armas, é um trabalho contínuo de enxugar gelo, porque parece que é algo que não tem fim. A gente está no estado do Paraná, como o Carlos Henrique bem lembrou, que é uma rota de crime organizado, uma rota de você pegar o transporte de drogas vindas do Paraguai, vindas de outras regiões, mas é uma questão que deve ser debatida de forma mais aprofundada, buscando soluções, né, para tratar esse assunto de vez, né? Não ficar sempre esse trabalho, apreende munição, prende um traficante, dali a pouco solta ele, tá na rua de novo. Acho que essa é uma questão que tem que ser analisada. Mais cadeia, né, para prender esse povo aí, né, Edivaldo? E não voltar para as ruas e cometer crimes piores, né, e continuar ali manipulando todo o tráfico. Precisa ser vertical, né? Regiane, então você acha que precisa ter mais cadeia para esse povo todo? Eu concordo que tem que ter mais cadeia, sim, porque cai justamente nessa situação aí de você prende e solta, né? E cadeias educativas, que até muito bem o senhor colocou aqui, né, Vitor? Esses dias que está tendo, tem cadeias que fazem ação aí do retorno, né? Como é que chama? De retomada, a pessoa na sociedade e tudo mais. Funciona para alguns, não funciona para outros. Mas sim, tem que ser uma medida drástica mesmo, porque não vai ter fim, como muito bem você colocou. Agora, eu fico pensando o seguinte, o consumo de tudo que se pontuou aí aumentou, porque a gente vê números por aí. Agora, a ação da polícia parece que também aumentou.
né? Então acaba acontecendo que a gente acaba tendo os números revelados aí de uma forma que é um absurdo. Calazans, a polícia bateu o recorde na apreensão de drogas, né? E cada vez mais os policiais estão apreendendo mais drogas. Isso se dá o quê? A ação mais efetiva da polícia ou está acontecendo mais mesmo a bandeação da droga do país vizinho aqui do Paraguai, passando aqui pela nossa região, na sua opinião? Olha, Zé, é exatamente essa a minha dúvida, viu? Eu sei que eu tenho que responder, mas eu estava pensando exatamente nisso. Primeiro, é um trabalho louvável, como já foi dito pelo Vitor aqui, pela região, e também parabéns para a polícia, né? Trabalho que tem que ser admirado. É o trabalho feito pela Polícia Rodoviária Federal e acredito que a Polícia Rodoviária Estadual também tenha bons números nesse sentido. Agora, precisa haver o complemento. A gente precisa entender exatamente isso. Qual é o motivo do aumento? A polícia aumentou o efetivo, fez mais fiscalização que nos anos anteriores ou não? Da onde é que vem essa droga? Qual é o serviço de inteligência para identificar da onde que ela está vindo? Por que que houve esse incremento aqui? Uma coisa eu acho que a gente tem que ficar atento. Aqui em Maringá, por exemplo, quem anda ali na região do Willie Davis, né, no final de semana, vai ali domingo, durante o dia, infelizmente você vê cenas de pessoas usando drogas assim à luz do dia, né, na cara de todo mundo, atrás do estádio ali. Então, assim, quando você também não tem uma fiscalização mais dura aqui na ponta para impedir exatamente que o tonto, o bobinho aqui, né, compre a droga do traficante, você acaba também facilitando, mas incentivando esse comércio. Então, acho que é um dado que tem que se louvar o trabalho da polícia, sem dúvida nenhuma, mas que também é preocupante. Por que essa droga está passando por aqui? Para onde ela está indo e de onde é que ela está vindo? Para a gente entender exatamente qual é o motivo desse aumento. Edivaldo Magro, sua opinião? Rapaz, alguém falou que é pouco, é 500 quilos quase todo dia, né? Se você considerar aí 365 dias, é droga pra caramba. Mas essa rodovia federal, a gente estabeleceu um parâmetro onde todas as rodovias federais do Paraná. Exatamente. A localização específica, maior, a atuação da pressão. Polícia Rodoviária é para Maringá e para a região metropolitana de Maringá, né? Esses dados que eu falei aqui dos 9 quilos da maconha e assim por diante. Isso é Paraná. No Paraná foram 195 toneladas. É isso. Aí estamos falando quase 500 gramas por dia. Um volume imenso. Mas eu quero aproveitar um comentário ali do Nivaldo, capitão Nivaldo, e ele fala que se aumenta a apreensão, que se aumenta a produção, você também significa que está aumentando também o consumo, né? Quer dizer, a sociedade continua ainda consumindo droga, a criminalidade não vai mudar. Toda vez que se aumenta a apreensão, continua mais produção. Eu cito basicamente essa região também aqui do Oeste, onde eu convivi muito. Eu já fui parado inúmeras vezes no meu trecho para Cascavel. E eu vi várias vezes do policiais. Aí quando você vê quem é você, ele fala, não, segue. Ele fala assim, eu lembro que você está no trecho mais vigiado de rodovias do Brasil. O trabalho feito ali, que ainda que seja incessante, diário, com muita tecnologia, ainda me parece cada vez mais insuficiente para resolver o problema. Mas uma observação que se faz necessária é que quando você pega aquelas pessoas que estão transportando a droga, geralmente é um laranja. É o chamado mula, né? E assim, onde está? Aí você pega um caminhão, o cara tem lá uma tonelada de droga, aí quando você ia ganhar? Ia ganhar 3 mil, 4 mil reais. E eu imagino que a polícia tem o rastreio e tenta entender para poder prender. Aí você falou em 181 prisões que foram feitas. Eu acho que ainda a gente não conseguiu desconstruir todo esse cartel que está por trás dessa estrutura. Possível isso? Não, com certeza não. A gente nunca vai ter capacidade para acabar. Obviamente, com todo o aparato necessário que se tem, você tem aqueles veículos não tripulados, né, da polícia, que faz todo aquele trabalho ali na região de Foz do Iguaçu, o número de apreensão, e aí a gente pode derivar também para produtos de contrabando, ou de descaminho, seja lá qual for. Esses barracões da Polícia Federal têm um volume de material que é algo fora do normal, o volume que tem. E o pátio que tem em Foz do Iguaçu de apreensão é outra coisa, é de uma enormidade, o número de caminhões e veículos que estão por lá, e que demonstra que não só a efetividade do policiamento, mas como a criminalidade parece assim que não leva muito a sério. Quando você sai lá de Foz do Iguaçu com um caminhão carregado com droga ou com cigarro, a possibilidade de você cair é de quase 100%, né?
E a gente vê muito aquelas estradas rurais que nem aí, a polícia naquele carreirão em cima do sujeito, e as coisas continuam. E não mudou, viu? Mas nós que estamos no jornalismo, o Vitor agora ainda é filhotão aí, está começando aí, mas dando um belo trabalho como jornalista. Mas como eu estou nessa estrada há uma bancada de tempo, eu venho cobrindo sempre a mesma coisa. A gente vai falar disso aqui daqui 10 anos e a gente vai continuar falando a mesma coisa. A verdade não muda, tem que montar o efetivo, como bem disse aqui minha colega, aumentar o número de cadeia, né? Número de cadeia, tá? Não de prisão, só de cadeia, porque a gente tem que fazer escolas e não cadeia. Vou repetir sempre aqui, mas as pessoas querem que constrói cadeia. Né? O cara é um bandido. Qual que é a pena? Matricular na quinta série lá na escola eu acho que nós vamos ficar um debate infindável aqui se a gente for por aí, seu Calazans. Aí vai sair vir um debate infindável. Aí não tem como fazer traficante foi condenado a estudar biologia. O tema não é esse, seu Calazans. No curso profissionalizante de corte e costura. Nós vamos fazer infindável. Eu dou-lhe uma parte, seu Calazans. Eu dou-lhe a parte. Obrigado. A solução tá aí. Bandido é cadeia, meu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, ninguém tá defendendo. O cara é traficante. O problema é que não tá prendendo o traficante. Aí é desculpa. Não, essa história de falar que tem. Não tá prendendo, prende só o mulinha. Como o Edivaldo falou, concordo. Agora o traficante tem que ir pra cadeia. Cadeia. Não tem que ir pra escola, não. É pra cadeia. O Calazans. Mas não tô falando de colocar escola. Você entendeu, seu Calazans? Tem como acabar com os traficantes, então? Claro que tem. O problema é chegar até o grandão, vamos dizer assim. Eu quero ver essa receita do seu Calazans se tem uma solução sim. Que ninguém viu até agora. Eu não tenho a solução, mas que tem como acabar, tem como acabar. O grande problema é que quando se trata do grande traficante, ele tem braço na sociedade, ele tem braço na política, ele tem braço no judiciário, entendeu? E aí requer por parte do Estado uma vontade que o Estado ainda não teve. Isso não é culpa da polícia, isso não é culpa do policial que está fazendo, que está na ativa ali. Muito pelo contrário, porque ele tem vontade de acabar. Agora, uma coisa é séria. Os municípios, e Maringá precisa entrar nessa onda também, precisam usar o que tem, as guardas municipais, para coibir o uso de drogas, para dificultar o uso de drogas, as câmeras de reconhecimento facial, o que puderem, porque o capitão Nivaldo, policial, falou ali, o Edivaldo citou com razão, e repito isso. E agora a polícia enxuga gelo enquanto a sociedade quer consumir, enquanto a sociedade vê facilidade para consumir drogas. Lembrando que nós temos uma discussão a nível nacional para liberação do porte do uso de drogas, né? Também. Mas é um assunto para um outro momento. São absurdos em cima de absurdos. Certo. Agora, Zé, não sei se tem tempo ainda, mas você imagine o seguinte, a gente está falando 30 segundinhos, Está falando aqui da grande operação feita pela polícia. Agora, qual é o recado que a política nacional está passando? Sabe, enquanto lá em cima, por parte do Supremo Tribunal Federal, está discutindo liberação. Entendeu? O recado é completamente contrário a esse tipo de atuação da política, da polícia.